Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo coletivo da disciplina Transtornos Globais do Desenvolvimento. Nós ficamos muito felizes com vocês que estão aqui conosco no modo síncrono, né, que é essa atividade que acontece com uma distância física, mas em tempo real, e também para quem vai assistir depois, de modo assíncrono, que vai estar utilizando a gravação que nós vamos deixar no ambiente e também no YouTube. Então, hoje é a primeira aula, embasada nos nossos estudos. Nós tínhamos como referencial o capítulo 26 desse material aqui, desse livro dos transtornos de aprendizagem, lembrando que o autismo, né, é um transtorno, então, embora ele seja o público-alvo da educação especial, ele não é considerado uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com um transtorno. Nós vamos ir conversando. A turma é bem grande, então a gente não faz a apresentação individual. Nós já temos lá o fórum, que vocês podem ir escrevendo, participando. A professora Priscila passou respondendo vocês todos. Para mim foi vindo as apresentações no e-mail, eu fui lendo para ir conhecendo vocês e percebi o quanto que esse grupo é extremamente diverso. Então, antes da gente continuar, nós vamos nos apresentar. Eu sou a professora Andréa Inês, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Passo a palavra para a Priscila. Eu sou a professora Priscila, estou muito feliz de estar com vocês nesse semestre. Quero dar um recado para vocês aproveitarem os materiais, aproveitarem as atividades, estudos coletivos, que são momentos ricos de aprendizado. Tá? Um bom semestre a todos e qualquer dúvida ou dificuldade, entre em contato através de mensagem, que assim que possível a gente responde. Uma boa aula para nós. Então, nós vamos fazer assim, ó, nós preparamos slides com o material dessa disciplina e vamos ir conversando com vocês. E a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera, vocês podem escrever ali no bate-papo. A Priscila vai me ajudar com essa leitura, porque agora eu vou para a aba dos slides e eu não vou ver tanto. Nós estivemos lendo a apresentação de vocês, então notamos que muitos já estão bem conscientes, né, do que é o transtorno do espectro autista, com filhos, trabalham em escolas. Ai, meu Deus, alguém colocou para apresentar. Deixa eu voltar aqui. Eliane, eu acho que você acessou algum botão para retomar a apresentação, tá? A sua tela ainda está visível para os outros. Está aparecendo slides para vocês? Ainda não. Para mim aqui não ainda. Pois é, que apertou alguma coisa, parar de compartilhar a tela, retomar a apresentação. Agora vai voltar. Nós vimos que vocês conhecem, né, desde o trabalho no espaço educacional ou em outros espaços, pessoas da família, algum conhecido, com filhos, né, também, inclusive. Então, isso demonstra, e alguns não têm, né, não têm esse contato, isso demonstra o quanto é potente nós estarmos debatendo isso dentro do curso de formação de professores. Nós trabalhamos na educação básica e no ensino superior, e estamos com a maioria dos estudantes hoje atendidos pela educação especial, está, principalmente na educação básica, alunos com transtorno do espectro autista. Então, é uma possibilidade muito grande de que vocês, já nos estágios, já lá na prática, vocês vão ter estes alunos, e quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos verificar quanto que há diversidade dentro dessa categoria e o quanto que há potência de aprendizagem e também há demandas de acessibilidade, de processos, de garantia de direitos e tudo mais. Vamos começar? Então,
A nossa disciplina ainda está na nomenclatura antiga, vocês vão descobrir isso, mas isso é por uma questão de registro dentro da universidade, né? O curso vai fazer remodulação do seu currículo, então ela já vai ser adequada. Mas hoje, quando a gente pensar nesse público-alvo da educação especial, nós pensamos no transtorno do espectro autista. Nós não utilizamos mais a nomenclatura transtornos globais do desenvolvimento, certo? Isso a gente vai dar uma explicada para vocês, mas é que dentro da instituição, para você ir alterando os nomes, tem que ter alterado o currículo, e o nosso currículo está em atualização. Então, não tem como mudar o nome da disciplina assim, tá bom? Não é que a gente não sabia disso, mas é uma questão bem burocrática e às vezes a gente esbarra. Mas isso não vai nos tirar o objetivo que é debater sobre isso. Eu acho que o nome da disciplina, ele é um mero elemento, o que é mais importante é como nós vamos conduzir isso até o final do semestre. Então, nós temos que começar, que antes da gente olhar para esse aluno, para essa pessoa com algum laudo, pensando agora específico do autismo, né? Nós temos que pensar que ele, antes desse laudo, antes desse CID, como se diz, ele é uma pessoa. E uma pessoa, nós todos somos constituídos por diferentes ambientes, como diferentes potências, né, diferentes elementos, como a genética, o ambiente onde nós fomos criados, a cultura que nos permeia, as redes de apoio, as nossas demandas sociais, o que a gente já conseguiu acessar como caráter formativo, que a escola conseguiu fazer pela gente, certo? Então, nós somos a junção disso tudo. A pessoa que tem autismo, ela também é muito mais do que o autismo. Ela não é como a gente às vezes olha para uma pessoa e diz, aquele aluno autista. Não, ele é uma pessoa que tem este diagnóstico. É o primeiro olhar que nós temos que ter, que ele não é o diagnóstico como essência. Embora a gente saiba que algumas coisas vão interferir no modo como eles se orientam no ambiente, na sociedade, mas a pessoa é muito mais do que um diagnóstico, tá bom? Vamos pensar que alguém de vocês tem algum outro transtorno, como a dislexia. Vocês vão ser só dislexia? Não. A dislexia vai fazer parte de alguma estruturação de como vocês aprendem, de como vocês se organizam no ambiente, tá bom? Mas vocês são muito mais que isso, é ou não é? E nós somos, inclusive, além do que a gente apresenta, é o que a gente ainda sonha, né? Organiza nesse sentido. Nossa, deve estar bem travada, porque aqui no meu está bem travado. O áudio ainda está saindo, ó. O áudio está saindo. Sim. Isso. Só a imagem, mas o áudio está ótimo. Nossa, só a imagem que está travada. Estou bem chateada, porque eu queria que vocês tivessem uma aula excepcional, que cabia tudo. E eu tô com medo de atualizar e cair, né? Mas vamos ver se volta. De todos os assuntos debatidos até o momento, o TEIA é o mais complexo. Para mim, a categoria, sim, é a mais diversa. De todos os alunos que eu tenho, cada aluno tem um caminho, assim. A professora Priscila também pode trazer isso para nós, né? Mas, assim, se a gente tem até o modo como nós trabalhamos dentro das instituições, assim, cada aluno parece que tem algum plano, nós trabalhamos muito com os planos individualizados, cada aluno tem elementos que são especificamente dele, assim, que não tem como a gente fazer um plano e ir replicando para todos os alunos com autismo da escola. Porque cada um vai ter uma demanda. E aí, hoje, assim, antigamente você falava, eles não olham nos olhos, eles não gostam de contato físico. Eu tenho um menino que eu atendo, que ele está sempre buscando contato físico, sabe? Então, isso tudo, e ele tem, assim, em todos os outros parâmetros, a gente vê que realmente o laudo é... Não sei se vai, porque eu acho que eu já estava com ela meio travada, mas se quiserem desativar a câmera para ver se dá uma melhorada. Mas é a categoria hoje que tem mais diversidade, assim.
Quando e onde foi diagnosticado o autismo? Se abrir algum estudo. Eu não li, consegui ler isso. Tá. Quando e onde foi diagnosticado? Rose, a pesquisa é constante, né? Sobre o autismo. Ela inicia quando a gente começa a desmembrar a questão do desenvolvimento, da aprendizagem, das questões emocionais e intelectuais, a gente começa a fazer essas diferenças, mas a pesquisa, ela é constante e massiva. Inclusive, agora a gente tem novos elementos, como testes genéticos, está tudo entrando, assim, então é uma área que tem muita gente pesquisando, seja da área educacional, seja da área clínica, seja essa área da reabilitação, o pessoal da terapia ocupacional, fonoaudiologia, que atua muito. Então, são várias áreas, né? Nós estamos muito lá na escola, mas a área clínica, a área da fono, a área também tem uma área que é dos gastros, porque tem muitos que tem aquela coisa de refluxo, não só da seletividade alimentar, mas refluxo mesmo. Então, também tem, assim, são várias áreas que são estudadas, assim. Então, a pesquisa é constante. Não sei se era essa a pergunta. Deve ser isso. Certo, então nós vamos começar com a leitura do capítulo 26. Eu quero também frisar uma coisa aqui. Muitas das publicações que nós temos estão em inglês, tá? Nós temos esse material que é português. E o que acontece? Nós temos um movimento muito forte dos Estados Unidos como pioneiros na área do autismo. No entanto, aqui no Brasil a gente tem pesquisas bem estruturadas, e aí a gente traz, como nós estamos num curso de formação de professores aqui no Brasil, a literatura tem que ser em língua portuguesa, então se optou por esse material. O capítulo 26, tem mais capítulos que tratam sobre o autismo nesse livro. Ele foi escrito pelo Carlos Gadia e pela Neura Rota, que são pessoas bem vistas, né, dentro da área da pesquisa do autismo. Então, o que elas vão trazendo? Que são muitos anos de pesquisas de médicos psiquiatras que começaram a verificar que o autismo era uma condição diferente, e aí sempre já trazendo mesmo esse desmembrar. Quando a gente estuda a história das pessoas com deficiência, não só das pessoas com autismo, o que a gente percebe? Que no começo todo mundo estava nesse mesmo lugar, como o do não capaz, do sujeito da não aprendizagem. Depois a gente vai fazendo as divisões, né, entre a deficiência física, as questões mais intelectuais, mas intelectual e mental sempre junto. E a questão do autismo, muitas pessoas acreditam-se que antigamente eram diagnosticadas com algum distúrbio psiquiátrico. E que hoje, com o refinar dos testes, nós não estamos dizendo que isso é certo ou errado, né? Hoje, com o refinar dos testes, a gente já tem essa categoria que traz, né, um forte indício de nos mostrar que não haveria todas essas demandas emocionais e de processamento cognitivo. As primeiras hipóteses relacionadas ao autismo foram direcionadas para a mãe, de que teria faltado afeto lá antigamente, né? De que essa mãe não teria dado afeto para essa criança. Então, e que essa criança teria se tornado apática, não faria contato porque não foi estimulado. As primeiras hipóteses foram isso. E, às vezes, a gente ainda ouve resquícios dessas frases no nosso cotidiano, né? Mas será que a mãe quis essa criança? Isso acontece muito. E, às vezes, até a mãe pode, né, ter ouvido isso e ficar com essa dúvida. Mas, gente, isso não tem nenhuma comprovação científica. Isso foi uma hipótese no começo, quando pensaram em como poderia ser.
Outra questão, existe uma possibilidade significativa de que as pessoas com transtorno do espectro autista possam ter outras questões associadas. Então, nós temos, às vezes, pessoa com transtorno do espectro autista, mais transtorno opositor. Nós temos pessoa com transtorno do espectro autista, mais altas habilidades de superdotação. Nós temos surdos com autismo. Nós temos pessoas com deficiência física e autismo. E nós temos também, diferentes possibilidades de associações. Então, às vezes, há diagnósticos múltiplos, certo? O texto também vai traçando, ao longo da sua constituição, sobre a importância do diagnóstico precoce. Porque quanto antes nós iniciarmos, mais assertivamente será a mediação, a inserção de terapias como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, o atendimento educacional especializado, tudo isso de forma articulada para a estimulação das crianças e também, enfim, dos jovens que tiverem, este transtorno diagnosticado. A avaliação, ela pode acontecer de vários modos. Nós temos as escalas de avaliação, nós temos médicos que trabalham em parceria com outros profissionais, como psicólogos, e nós também temos testes clínicos. Os testes clínicos são mais onerosos, nossos planos de saúde não cobrem, mas a gente acha que com o tempo isso também vai ter algum avanço. Mas ainda é mais, assim, o que mais funciona são os testes, que avaliam as questões da linguagem, da interação. Muito comum que a gente, na escola, como professor, tenha que fazer pareceres para mandar para os profissionais que estão fazendo a avaliação. Nós somos repetidamente, convidados a escrever pareceres sobre o desenvolvimento daquela criança. A gente vai acompanhando ela, fazendo algumas atividades, e aí a gente também encaminha, e eles deixam a criança também em testes, porque a gente sabe que às vezes a criança, em ambientes diferentes, vai ter respostas que podem ser influenciadas pelo modo como foi mediado. Certo? Eu não estou vendo todos, tá? Então, se tiver alguma coisinha no chat, você me passa. Em geral, os pacientes com TEA, tem 2 a 3, podem ter, 2 a 3 comorbidades, é o que diz, Josemar Marquesan e Rudimar Riesco. E aí, aqui teria as que mais poderiam estar associadas. Déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, TIC, síndrome de Tourette, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, ansiedade, transtorno opositor desafiante, transtorno de conduta, distúrbio alimentar, psicose, distúrbios do sono, síndrome do estresse pós-traumático. E nós já incluímos aqui, a questão das altas habilidades de superdotação. Todos os estudantes vão ter... Não, gente, isso... E na fala e nos movimentos. Gente, assim, nós vamos ir conversando, mas nenhum de nós dá um diagnóstico, muito menos assim, sem verificar. Mas, claro, umas questões como estereotipia, atrasos do desenvolvimento são indícios e podem, sim, já ser um alerta para o encaminhamento de uma avaliação. O profissional que avalia, para nós sempre é indicado uma equipe multiprofissional, a gente sempre indica isso, multiprofissional, e que tenha, um neuropediatra, um neurologista, alguém que tenha, plenas condições sobre isso. Embora já apareceram alguns laudos assinados por médicos psiquiatras, tá bom? Principalmente de pessoas que usam da rede CAPS de desenvolvimento, sabe? Que às vezes só tem esse profissional para fazer avaliação.
Tem ou deveria ter toda uma rede de apoio, né? Tem alguns que não conseguem acessar essas redes de apoio. Hoje eu vim de azul, ó, também, para trazer alguns símbolos para a gente ir conversando, né? Existem alguns símbolos que são a cor azul. Camila, é um transtorno. Acho que a gente vai explicar um pouquinho depois. É um transtorno no processamento. A gente não diria que é uma doença, né? Ele é um transtorno, é uma categoria um pouco diferente, assim. Mas ele tem, sim, essa avaliação clínica, né? Nesse sentido. A cor azul, por que essa cor azul? Vocês vão ver seguidamente nos materiais do autismo, nas camisetas, nos espaços, a cor azul. Por quê? A maioria dos casos são meninos, tá? E aí essa pesquisa é dos Estados Unidos, porque a gente ainda não conseguiu efetivar, mas agora até o nosso censo vem melhorando nesse sentido, né? 4 a 4,5 meninos para uma menina. Eu olho lá, minha realidade da escola é essa mesmo, né? É um monte de menino e as meninas são menos. E a gente às vezes questiona, né, se as meninas mascaram mais ou se realmente a incidência é mais nos meninos. A fita de conscientização que traz esse monte, né, de quebra-cabeças, então com cores diferentes, que representa a diversidade, tanto das pessoas com autismo, né, e das suas famílias que convivem com esse transtorno. As cores fortes representam a esperança e a conscientização da sociedade. E agora é muito comum virem os cordões que as crianças usam, é bem interessante, as famílias usam até para sinalizar nos espaços, porque eles podem, né, ter alguma demanda, principalmente em espaços novos, e podem se desorganizar, para que as pessoas entendam mais. O cordão de um lado vem com essa fita, com esse quebra-cabeça, e do outro vem flores, com verde e amarelo, né, são os tons das flores para sinalizar. E esse quebra-cabeça, né, representaria o mistério e a complexidade do autismo. Foi diagnosticado nível 2. Não se sabe a origem, né, e não se conhece a cura. Então, como é um transtorno, a gente ainda não teria, assim, a gente já consegue identificar, mas a gente ainda não saberia como, que teria, né, o que teria ocasionado. Assim como não tem cura, embora a gente já tenha acessado algumas vendas, pessoas tentando vender remédio para isso. Isso aí não existe, gente. Isso não tem nada de acadêmico. O DSM-5, que traz, né, a documentação, a categorização e orienta os diagnósticos, coloca o autismo como um transtorno do desenvolvimento, que teria demandas na aquisição da linguagem e comunicação, então, na linguagem, tanto nessa linguagem expressiva e compreensiva, também com demandas na questão da interação social e na questão dos interesses restritivos e comportamentos estereotipados e repetitivos. Nesse último, também entra a questão dos padrões, né? De sempre se manter o mesmo padrão. Nós vamos ir explicando isso ao longo para vocês, assim. Linguagem e comunicação, né? Às vezes a criança não tem linguagem, mas ela já consegue se comunicar, certo? E linguagem pode ser tanto a que a gente consegue se expressar, dizer o que a gente gosta, e compreender, compreensiva, que é onde a gente compreende o que o outro nos diz. Então, a gente está ali numa atividade e diz, agora eu quero que você me mostre onde está o triângulo amarelo. Aí a criança vai lá e pega. Às vezes ela não tem a fala ainda, mas ela já tem a questão da linguagem compreensiva. Certo? E os aspectos da interação social, né? Geralmente com os pares, essa criança, adolescente ou jovem, né? E até adulto, porque alguns diagnósticos ocorrem na fase adulta. Se ela tem... não tem problema, Francine. Hoje a internet está já querendo um feriado. Então, o que eu vou dizer? Porque eu também estou aqui congelando.
Os aspectos da interação social. Então, às vezes é aquela criança que não brinca com a outra criança, ou que brinca só com adultos, ou que não consegue, né, participar daqueles jogos simbólicos com os outros, corre sozinha quando está ali naqueles espaços do recreio. Isso não quer dizer que ela não goste, que ela não sinta falta dos colegas. É simplesmente a questão da interação e da busca. Porque você sabe, quem já andou em escola sabe como é que é as crianças, né? Criança busca criança, né? A gente vai passear na casa de alguém, leva uma criança, ali depois de 1, 2 horas, já não querem mais se largar. Daí brigam, daí a gente organiza de novo e depois, né? E às vezes no autismo, essa interação, ela não é assim tão, como a gente diria, espontânea. Mas isso não quer dizer que as crianças não queiram e não gostem dos colegas. É só uma questão de como eles vão operar pelo mundo. No ano passado, a gente tem uma menina lá na escola e ela, assim, aparentemente, ela nem é muito vinculada aos colegas, sabe? Você não vê ela abraçando os colegas, você não vê ela conversando com os colegas. Eu queria que vocês soubessem o sentimento que essa menina ficou quando uma colega dela, que já vinha com ela desde o primeiro ano, e agora ela foi para o 4º ano, trocou de escola. Quando começou e ela viu que a coleguinha não estava, ela falava o nome. Mas, vamos dizer assim, hipoteticamente, né? Vou usar o nome da Priscila. Cadê a Priscila? Onde está a Priscila? A Priscila não vai brincar conosco? Vocês entendem? Não é que ele não queira o outro, mas o modo como ele vai operar. Por isso que, às vezes, assim, é bem importante manter eles na mesma turma, cuidar isso, assim, essa vinculação é bem importante. Tá bom? E os interesses restritivos são, né? Então, eles acabam tendo alguns focos, alguns interesses mais restritivos. Tem as estereotipias, eu vou explicar um pouco melhor para vocês depois. A questão dos rituais, as questões repetitivas, isso é muito comum dentro dos ambientes. Todas as pessoas com autismo vão ter estereotipia física? Não, gente. Tem algumas vezes que não é, ou só quando está em uma situação muito nova, precisa se regular, tá bom? E é por isso que é tão diverso. E é por isso que é tão bom também esse trabalho com esse grupo, porque sempre há o que descobrir, né? Sempre há o que esse aluno nos ensinar também. A CID-11, né, trazia o autismo infantil dividido, tá? Como autismo infantil, autismo atípico, aí vinha aqueles códigos F84. Transtorno desintegrativo da infância, transtorno de hipercinesia associada a retardo e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento e transtorno global do desenvolvimento não especificado. Era, assim, em cima dessa CID-11. Só que isso mudou, porque nós tivemos uma atualização do DSM-5, que traz o autismo dentro de um espectro. Então, hoje nós temos o que a gente pensa, nível 1, 2 e 3. E o aluno, necessariamente, ele não é nível 1 desde o seu diagnóstico, né? Ou nível 2 desde o diagnóstico. Com o uso de terapias, estimulação, interação, ele pode se tornar um nível 1. Então, não seria tão estanque, seria esse movimento que o aluno e a pessoa poderia ter, né, dentro desse espectro. Então, o que seria uma pessoa com autismo nível 1? Sujeitos bastante funcionais que necessitam de pouca intervenção. Então, é uma criança que, às vezes, ela nem faz alguma terapia específica e ela tem um bom rendimento, um bom processo de aprendizagem e nesse sentido, ela consegue estar sempre junto com as atividades no mesmo nível e no mesmo, da sequência como os demais. Já o nível 2 são sujeitos relativamente funcionais, mas que já precisam de muita intervenção. Então, eles precisam, geralmente, de bastante, assim, auxílio, no sentido de ter terapias para auxiliar na comunicação, na expressão dos sentimentos, nessa direcionalidade. E o nível 3 seria esse sujeito muito pouco funcionais, que, apesar de muita intervenção, ainda apresentam avanços, assim,
que são significativos, mas que não são, muitas vezes, equiparados, né, ao que deveria ser pela sua idade cronológica, tá bom? Então, seria, às vezes, vocês vão ver, esse aí é um autista de nível 1, ou nível 2, ou de nível 3. Às vezes, a gente também ouve que é um autista de alto rendimento. Esse termo também, às vezes, circula nos espaços educacionais, tá bom? Ele é um autista de alto rendimento. E aí, seria esse do nível 1. O que aconteceu? Vocês, bem provável, quando hoje pegarem as fichas dos alunos, sim, seriam esses 3 níveis. Deixa eu conseguir achar aqui o slide para deixar o próximo. Aqui. A minha aba também já está no ritmo do feriado. Então, nós tivemos a atualização da CID-11, né? Então, hoje, o manual, né, de categorização internacional, né, das questões relacionadas à categorização. Então, traz o transtorno do espectro autista com esses novos códigos, tá? E nós não teríamos mais o Asperger. Não existe mais, tá? Como é que fica a nova classificação? A nova classificação, ela vem toda dividida. Vocês vão ver que ela é muito mais organizadinha. Vocês estão vendo? Dentro desse nível 1, 2 e 3, eles vão vir com esses diagnósticos aqui. Então, o aluno pode vir assim, ó. Distúrbios do desenvolvimento da fala ou da linguagem. De transtorno do espectro do autismo. Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou nenhum da linguagem funcional. Vocês percebem que esse tipo de diagnóstico aqui é muito mais fácil da gente interpretar na escola? Porque ele já vem assim, ó, sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com comprometimento leve ou nenhum da linguagem funcional. Ou o outro, né, 01. O Asperger não existe mais, ele é da antiga classificação, do DSM-4, que já foi superada pelo DSM-5, que atualizou a CID-11. O DSM é das questões mentais, né? Isso, na APAE. A APAE tem ainda bastante, né? Feito um trabalho muito forte nesse sentido. Então, aqui vai tendo diferentes categorias, né? Ó, transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. Então, às vezes é uma criança que não vai se comunicar verbalmente, ou que vai pegar a gente pelo braço, vai apontar para o objeto, ou que vai te levar por um braço, vai fazer a gente de objeto, né? Essa criança tem essas características. Para mim, os últimos que tem vindo esse final Z, tá? Transtorno do espectro do autismo não especificado. Como a maioria dos que tem vindo são os da educação infantil, eles não colocam ainda a questão da linguagem e a questão intelectual. São os que eu recebi. Os últimos novos desses são 5 que eu recebi esse ano. E eles todos vêm com esse final Z. Então, né, depois isso está tudo lá no material da disciplina, tá bom? Esses códigos. E a gente sempre, quando não sabe, coloca lá, tem um buscador de código, né, de CID. Mas vocês já notaram o quanto que é diverso? Ó? Às vezes tem demandas intelectuais, às vezes não tem, às vezes tem linguagem funcional. O que é uma linguagem funcional? É uma linguagem onde a criança consiga entender e consiga também se fazer entender, né? Ela consegue operar no ambiente, expressando suas vontades, seus desejos, suas insatisfações e a sua potência, né, dentro da escola, conseguindo expressar o que pensa e o que quer, né, e o que não quer também.
Os critérios, né, eles são avaliados, né, geralmente são déficits na reciprocidade social e emocional, variando, né, sobre a questão dos interesses, das emoções, essa criança que vai lá na pracinha e brinca sozinha, que não interage com os colegas, que corre separado, que não busca o colega para atividades, né, de interação. Déficit de comportamentos comunicativos não verbais, né? Então, acontece muito isso da criança não ter o contato visual, ou também a questão da expressão facial. A criança, ela não expressa facialmente as emoções, a toda essa questão, né? E muitas vezes não sendo verbal, ou então, quando fala só o verbo ou o sujeito, né? Então, ela não fala assim, eu quero comer um biscoito. Ela diz biscoito, comer, sabe? Ela usa muito mais esses itens. E também é muito comum que a criança não se coloque na frase. Ela diga assim, a Andreia vai... E daí ela fala sobre ela. Diz, a Andreia vai dar a aula agora. Ela não diz, eu vou dar a aula agora. Ela diz, a Andreia vai dar a aula agora. Hoje, o que eu atendo, ele faz muito isso, assim. A Andreia vai pegar uma água. Aí, e é sobre ela, né? Ela não se coloca nessa fala também. Déficit do desenvolvimento, manutenção e compreensão dos relacionamentos, dificuldade de entender os próprios sentimentos ou também de verificar nos colegas, né? As expressões como medo, alegria, tristeza, angústia, espanto. Também é uma criança que às vezes ela não faz essa questão dos jogos imaginativos, ela não brinca com a boneca, não vira um bebê. Você sabe, né? Quando a gente está lá na educação infantil, vamos pegar um exemplo. Aquela frutinha, sabe aquelas frutinhas de plástico? Elas viram a comida. A criança, ela vira o bebê. A caixa, ela vira o carrinho, né? A criança com autismo, muitas vezes o carrinho, assim, ela não brinca com o carrinho assim, né? Ela empilha o carrinho, ela fica só girando a roda, ou eles empilham os gibis. Compreendem? E, assim, é muito comum também que gostem muito de dinossauros, de números, de letras, né? Tudo que tem muita sequência e categorizações. Mas, gente, isso é tão diverso que a gente vai falando para vocês, mas a gente vai pensando nos nossos alunos, né? E dentro dessa potência que a gente vai vendo, assim, que tem muito que avançar ainda. No nosso livro, tem algumas coisas que podem ajudar vocês, né? Indicativos precoces de recém-nascidos até 14 meses. Então, assim, ó, tem algumas coisas que já lá, quando eles são pequenininhos, a gente já pode notar que, quem sabe, essa criança possa ter algum indicativo. Isso é o material aqui. Tem algumas cartilhas de vacinação também, né? Que é, o que eles pegam? Eles pegam os critérios que seriam do desenvolvimento típico e colocam né, dentro desses aspectos da interação, dos aspectos repetitivos, a questão do toque, da alimentação. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque às vezes, que nem na escola, e cena apareceu um menino e ele tem uma personalidade extremamente reservada. Aí o primeiro olhar que veio da escola, professor da classe regular foi: ele tem autismo, porque ele não busca os colegas, ele não quer, ele chora, ele fica só num canto, ele não quer comer. A questão da seletividade alimentar é uma demanda que muitos têm. Só que não era, gente, era assim, ele estava começando na escola, um período pós-pandemia, e agora ele ficou 4 semanas, 5, ele já conseguiu se vincular, é porque ele viveu num espaço onde isso não era normal. Então, por quê? A gente sempre insiste, né, que o acompanhamento, a avaliação não seja feita num dia, não seja feita individualizada, ela veja esse processo para ser justo com a criança, para que ela possa, enfim, né, se desenvolver e ter o direito, né,
A criança, hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito ao diagnóstico e ela tem direito ao tratamento e acompanhamento. A questão do jogo simbólico, que é isso, né? Que às vezes a criança ela não faz essas coisas imaginativas, ela não tem isso como os colegas. Isso é muito comum, é muito comum. E às vezes, assim, que nem assim, a gente olha assim, ele tá olhando um desenho desses prontos do YouTube, sabe? A gente pensa, então ele tá adorando aquela história, mas ele tá focado naquele jogo do movimento, naquele jogo de cores, e não necessariamente naquele enredo simbólico, que é o mais comum, né, que se explore para as crianças. Alguma dúvida até aqui, gente? Deve ter várias, né? Porque o tema é complexo. Existem, inclusive, pós-especializações, né? Só de autismo, porque é muita coisa. Não? Então, eu vou seguir. Eu vejo isso como um problema. Parece que hoje ser tímido e introvertido é automaticamente... Deixa eu terminar de ler aqui. Gente, não veio toda a mensagem que vou ler da Rosana, depois ler da Camila, tá? Desculpa, Rosana, mil desculpas. Quando apareceu para mim só uma parte. Eu trabalho na PAI na minha cidade e neste ano temos um aluno que está tentando se adaptar à escola, porém está sendo bem difícil, pois não tem nenhum minuto. Ele grita, se joga no chão e não conseguimos achar nenhum objeto que faça ele parar. Sim, isso vai ter, às vezes, até com a questão da hipersensibilidade, né? Com os barulhos do ambiente, ele entender o que é o ambiente educacional, isso acontece. Gente, a classe regular é a escola, é a escola com todos. O que a gente tem? A gente chama a classe regular, é aquela onde matricula todos. A turma onde todas as crianças estão. Então, nós temos a classe regular e o atendimento educacional especializado, que é uma sala onde a gente faz, né, geralmente individualizado. Eu vejo isso como um problema. Parece que hoje ser tímido e introvertido é automaticamente diagnosticado, sem mesmo fazer... gente, isso aí é muito comum, né? Imagina, Vilma, a gente está aqui num curso de formação e tem coisa que as profs não sabem. Vocês vão perguntar, gente, o que a gente souber responder, a gente responde. É muito comum que as pessoas falam, você está sozinho, então você é autista, né? Você é mais introvertido. Olha que autista. Eu digo, nossa, gente, eu que sou professor de educação especial, já fiz uma formação bem sólida na área, trabalho semanalmente, diariamente, né, na escola com esse público, e eu não me atrevo a diagnosticar uma criança sozinha, e eu sempre chamo a família e falo assim, porque para mim é muito injusto que nós, dentro de um ambiente, vamos fazer isso. Então, tu imagina uma pessoa que às vezes nem é da área dando diagnóstico, né? Isso é ignorância, isso é um problema que hoje a gente acha que tudo pode, e não, né? Existem critérios, escalas, profissionais sérios que trabalham com isso. E fujam dos médicos que dão diagnóstico com a criança 2 horas dentro do consultório, a mãe fala e não lá dão o diagnóstico. Fujam desse tipo de profissional. Andréia, só complementando, importante ressaltar que hoje a gente não tem nenhum exame que identifique o transtorno espectro autista, tá? É através da observação comportamental, que nem a Andréia já relatou. Então, hoje a gente não tem nenhum exame, assim, que a gente possa fazer que identifique. É através da observação comportamental, né? Através das escalas, do desenvolvimento, né? Que a gente possa identificar esse comportamento atípico, essas características que tem na classificação, só para complementar. Uma coisa que vocês vão ver muito quando a família chegar com a criança, com o adolescente, enfim. Ele tem hiperfoco, tá? O que é o hiperfoco? O hiperfoco é uma forma intensa de concentração e um interesse em um assunto típico. E muitas vezes ele é repetitivo, restritivo, tá bom?
Isso. E que nós sempre trabalhamos partindo do hiperfoco do aluno. Isso. Vou ver mais sobre o assunto. Isso. E, gente, cada vez está atualizando, né? A gente mostrou para vocês, se vocês forem estudando ali, todos os DSMs, do 1 até o 5, que agora está vigente, mudou a classificação do autismo. Então, é uma área que está ainda, né, se pesquisando e avaliando mais. O hiperfoco mais comum que a gente tem do autismo, tá? O mais comum, mas isso não quer dizer que vai ser, porque depois os adultos eles vão entrando em temas mais refinados. Eu vou só terminar o hiperfoco já para você falar, Vilma. Hiperfocos comuns que as crianças com autismo têm: números, letras, dinossauros, classificações como países, sequência, tudo que é sequenciável, tipos de carro, são hiperfocos bem comuns. Mas depois que eles vão crescendo, eles vão entrando assim, sabe? Idiomas, tem vários, né? Que vão muito para essa parte, assim, começam a estudar especificamente um assunto. Muitas vezes até tecnologia também tem bastante direcionamento. Vilma, pode falar. Boa noite, prof. Está me ouvindo? Sim. Bom, eu estou mais do que interessada nesse assunto. Eu estava ansiosa por essa aula, né, professora? Saudades suas, que bom que a senhora voltou. Bom, assim, ó, aproveitando o gancho da colega que colocou lá antes, né, como ajudar essas crianças. Eu estou mais focada, digamos assim, né, mais preocupada, porque eu peguei uma monitoria, estou atuando numa monitoria agora de pouco tempo, né, questão de um mês, para falar exatamente, hoje está fazendo um mês. E é justamente essa minha preocupação, né? Como melhor ajudar essas crianças, porque na realidade eu sou monitora em dois ambientes, né? Um escolar, que me deixou assim, ó, mais do que feliz, né? Porque para mim é um aprendizado, né? Eu tô lá, eu tô aprendendo, olha, nem se eu for falar que eu fico a noite inteira falando, né? E a outra eu sou monitora no lar, na Casa de Passagem, Lar São Francisco, que também a gente já tivemos 2 casos de autismo, um já saiu e tem outro lá. E a questão da fixação, né, esse que nós temos no momento lá, ele é fixado em chave de porta. Aí tudo que tem chave chama a atenção dele, desde desenho, música, é impressionante. Mas assim, prof, para não tomar muito tempo, né, aproveitando o gancho da colega lá, que nem eu falei, seria o de como melhor ajudar essas crianças, né? Obrigada. Vilma, que legal essa tua participação, né, para verificar. O profissional de apoio é um profissional importantíssimo dentro do ambiente educacional, né? Eu acho que a gente, para pensar a inclusão, assim, a gente não, muitos alunos precisam de um profissional ali, faz toda a diferença para que ele consiga estar em sala de aula. Às vezes, assim, ó, como é que eu vou dizer? A diversidade é muito grande, não tem uma fórmula que a gente vai conseguir passar para vocês aqui em aula, porque, na verdade, não tem, porque cada criança tem um tipo de funcionamento, porque ela é complexa, ela não é só o autismo. No entanto, assim, a gente tem que começar a entender que algumas coisas podem desestabilizar os nossos estudantes, como a questão da rotina. Eu tenho uma criança lá que ela, quando ela chega na escola, ela tem que ir lá na sala dela, colocar a mochila no lugar e depois ir numa pracinha específica que tem lá na escola, tá? Aí, o que aconteceu? Na semana passada, a professora foi usar uma outra pracinha que tem, com outros tipos de brinquedos. Ele se desestabilizou, porque ele precisa dessa questão repetitiva, vocês compreendem? Nós temos algumas crianças que a gente tem que começar a tentar verificar por que elas se desestabilizam. Outros não se desestabilizam, a gente coloca a música alta, às vezes até um tampãozinho ajuda, tem família que coloca algodão, tem família que bota tampão, mas vai depender, porque se a criança tem muita sensibilidade, o algodão vai incomodar no ouvido. Então, tudo é uma tentativa.
uma das coisas que ajuda bastante é conversar com a família, ver o que já tem funcionado em casa, é conversar com a professora de educação especial, vocês, né, ali na monitoria. Eu acho que esses são os primeiros caminhos para a gente olhar para esse sujeito, ele, único, né, dentro das suas especificidades. A família tem muitas vezes, assim, bastante conhecimento. Traz muito, sabe? Os pais vão ficando especialistas nisso, porque eles vão passando por diferentes profissionais que vão, sim, ajudando e orientando. Então, o primeiro caminho é sempre esse, né? Procurar a professora, procurar a família, né? E aí a gente vai olhar para esse sujeito dentro da sua individualidade. E depois que a gente for descobrindo os hiperfocos, como ele se organiza, como ele se desorganiza, a gente vai conseguindo mediar com ele essas demandas. E não quer dizer que todos tenham, como ali alguém digitou, né? Ele se deita no chão, ele grita, isso acontece. Mas tem outros que eles nunca vão ter esses episódios. Tem outros que eles vão se comunicar contigo, tem outros que vão chegar, vão pedir beijinho, vão olhar nos olhos, outros não olham nos olhos. Então, assim, a diversidade hoje do transtorno do espectro autista é enorme. E como bem disse, vocês digitaram ali no chat, que o professor Carlos Schmidt, que tem assim, ó, ele é maravilhoso, né? Ele é referência na Universidade Federal de Santa Maria na área do autismo. Como ele disse, os profissionais de apoio precisam também desse acompanhamento, né? Eles não podem ser vistos só para que o aluno fique na sala, né? Então, eles são um profissional que vai ajudar e vai efetivar o processo de inclusão, né? O que seria, né, das escolas se não tivesse esses profissionais fazendo esse serviço muito relevante? Alguém digitou alguma coisa? Ali? Não? Tá. Deixa eu passar para o próximo. O desenvolvimento da escrita. Então, existem diferentes terapias, tá? O que a gente nota? Que algumas crianças têm dificuldades mais motoras, tá? De segurar o lápis, de segurar... Daí a gente trabalha muito com a questão Primeiro, a gente trabalha com os movimentos de pinça, de recorte, então existem os materiais adaptados. A gente trabalha com a motricidade, com jogos que estimulem principalmente a motricidade fina. É uma das coisas que eu noto bastante, assim, os meus alunos, existe uma parcela significativa deles que tem dificuldades de motricidade de escrita. A dificuldade na escrita é por conta, né, muitas vezes dessa questão aqui nas mãos. Então, tem os engrossadores, que a gente pode fazer até com EVA, né? Vai fazendo com cola quente, vai fazendo engrossador, enrolando o EVA. A gente trabalha com materiais complementares, né? Jogos, atividades com aqueles grampos de roupa. É porque é um movimento. Se vocês notarem, o ventilador, ele tem sempre uma sequência. A chave, ela tem sempre uma sequência. Então, muitas vezes é isso, né? Esse repetitivo também no movimento. Ventilador, gente, portão, porta. Eu tinha um adulto. Abria e fechava a porta várias vezes ali. Sabe a porta quando vai abrindo e fechando? Ele ia lá e abria e fechava a porta várias vezes. Quando ele ficava um tempinho, 5 minutos, ele ficava fazendo isso no atendimento. E eu ficava lá sentada com a minha agenda. Daqui a pouco, ele fechava a porta, sentava na minha frente e a gente começava o atendimento. E eu deixava ele 5 minutos. Por quê? Era melhor, porque senão ele se desorganizava e a gente perdia todo o atendimento. Mas tem criança que fica botando e tirando o casaco, botando e tirando, porque é sempre o mesmo movimento. Geralmente tem um padrão. Se vocês olharem, geralmente tem alguma coisinha que é padrão sequenciado. Não, agora, Marta, sinto dizer, tem os tiques, né? Os tiques necessariamente não são autismo. Nós temos pessoas que têm tiques. Assim, ó, deixa eu explicar aqui. Tomara que não tranque agora a minha imagem. A criança fica fazendo isso aqui, ó.
Aparece o tique ou tá trancado? Ah, internet, me deixa mostrar para eles. Não aparece, né? Apareceu? Não, para mim não apareceu, só aparece a voz. Só dá para escutar a voz. Ai, gente, que judiaria. Porque é bem importante. Assim, ó, o tique é quando a pessoa só pisca o olho direito. Ou faz sempre um movimento, né? Isso pode ser um tique, não é necessariamente uma questão de autismo. Nós temos também pessoas com algumas demandas neurológicas, né? Que a gente pensar o Alzheimer, ele age numa área do corpo, né? Existem pessoas que depois elas ficam, né, com movimentos sempre que são repetitivos. Os principais movimentos repetitivos que a gente tem. Ai, gente, eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras agora para ver se eu consigo mostrar, tá? E isso é com todo o respeito que eu vou mostrar para vocês os movimentos repetitivos, tá? São os que mais aparecem. A gente tem todo o respeito pelo público-alvo, pelas famílias, mas é só para que vocês entendam como é que é. Existem muitas vezes os movimentos, pode ser físico. Então, tem criança que é aqui, ó, com a mão, não vai, né? Tá vindo aí? Não. Para mim, Trancou. gente, eu vou ver se eu vou dar uma atualizada. Se cair, é uma testada, tá? Apareci? Ainda não, está carregando. Ainda não. Estranho, gente. Não tá aparecendo a imagem agora? Para mim, não. Não? Para mim apareceu, mas ainda tá trancando. Congelada, né? Deixa eu ver Para aqui. mim não apareceu a imagem, só agora apareceu, mas está travando. Continua travando. Ai, ninguém merece, né? A gente paga a internet e nada, né? Agora eu vou tentar trocar. Tem a opção 5G e 2G, mas a 5 é mais forte. Vamos ver, daqui a pouco tem alguma coisa. Será que melhorou? Não, né? Travando ainda. Está travando ainda. Mas será que a Nossa Senhora a tecnologia não vai me ajudar? Um dia tão importante. Não, né? Não. Priscila, quem sabe tu mostra algumas estereotipias as mais comuns. Pode ser, se tu quer ir falando, eu posso. Uma é aquela das mãos na frente, assim, que a criança... Gente, é com todo o respeito, tá? Que a gente vai fazer. É só para que vocês vejam, para que vocês compreendam, tá? Não é que a gente esteja debochando nada. É com todo o respeito. Pode fazer. Às vezes, quando eles estão muito felizes ou quando eles estão muito ansiosos, eles fazem movimentos repetitivos, assim, com as mãos na frente do corpo.
E tem aquela que eles batem uma mão na outra, assim, sabe? Assim? É com os dedinhos, um dedo assim vai passando sobre a outra mão. Ai, que coisa séria, né? Gente, eu dei aula de Libras essa semana e não travou. Era pelo Zoom e agora tá travando. Eu não sei o que seria. Mas é sempre assim, é sempre esse movimento, né? E às vezes essa estereotipia, ela vem com um movimento, muito bem, como disse a professora Priscila, deles estão se regulando, então às vezes eles estão muito felizes, fazem isso rindo, às vezes eles estão por uma coisa nova, um sabor novo, um cheiro novo, eles fazem, vão pisar na grama, eles fazem. E às vezes eles também fazem com o som, com a boca, né? Também fazem, né? Essas estereotipias, que seriam estereotipias auditivas e as visuais. Isso. Eu peço desculpa, gente, porque eu já tentei reiniciar, eu já mexi na câmera e parece que até piorou a minha situação aqui. Aí eu tô bem chateada. Amanhã eu vou mandar agora de noite, eu vou mandar para minha assistência técnica da internet. É maior do que nós isso aqui sempre. Mas vamos lá. Às vezes eles podem ter dificuldades na aquisição da linguagem, né, da leitura. Agora voltou que eu compartilhei alguma coisa. Então, nós podemos ter, né, déficit de compreensão da leitura, de questões de linguagem figurada, então eles acabam sendo muito literais, então tudo que é figurado pode ter mais dificuldade, essa abstração com elementos, então eles leem aquela palavra tal e qual ela é, não usam tantas figuras de linguagem. Nós indicamos, né, a utilização de pares típicos como tutores, como também os próprios colegas, ou então como os monitores, com os suportes visuais, a questão da interatividade, trazer materiais concretos, o uso da anotação das palavras-chave, para que eles possam se desenvolver na leitura. Claro, isso já nos finais, mas é onde vocês podem trabalhar também. Quanto às telas e tecnologias, no geral, as crianças gostam bastante das telas e a gente tem que ter esses cuidados, né, para que a escola, as práticas não sejam mediadas, mas os nossos alunos gostam muito, no geral, as crianças, né, não só as com transtorno do espectro autista. Então, nós temos situações diversas, né, nem esse caso, né, uma boa organização na tela, e usa-se, né, a tecnologia, inclusive, para relaxar a criança com diminuição de estereotipias, diminuição de demandas de ruídos. Alguns fones de ouvido, a Sony que tem uns fones que diminuem o ruído. Então, é muito comum também, às vezes, os adolescentes utilizarem os fones. Tipo aqueles fones de colocar, tipo esses que a gente usa para corrida. Deixa eu pegar aqui um. A Sony que tem um muito bom que é de diminuição de ruído. Deixa eu colocar meu fone aqui. Tomara que a hora que congele no fone. Que tristeza, Brasil. É uns fones assim, só que eles vêm com um isolamento tão bom que daí ajuda para não ter tanto problema. Porque alguns se desorganizam com esse barulho excessivo também. Situação 2, né, a questão da flexibilização curricular, né, limite, então, de 30 minutos na tela, para que não fique tanto. E a criação de rotinas com os dispositivos, né, o celular para alguns jogos e para comunicação, porque existem aplicativos que ajudam na comunicação. Na matemática, geralmente eles não têm tanta dificuldade com a relação do número, eles gostam muito dos números, mas o que acontece? Eles vão ter muita dificuldade lá quando eles vão começar com a interpretação dos textos, quando junta a matemática com os textos. Então, o que acontece? Eles têm que interpretar o que está no texto.
Então, isso às vezes é o mais difícil. Lá nos anos iniciais, quando começam as contas de adição com problemas, então eles vão ter muito mais dificuldades por conta não do uso do número, mas sim por conta de entender o que o enunciado pedia. Vão ser todos? Não, gente, mas pode acontecer. O hiperfoco e hipersensibilidade. Gente, assim, ó, é muito comum nós termos crianças, adolescentes e adultos com questões de sensibilidade. Sensibilidade térmica, de textura, sensibilidade de comida, então ela não consegue comer a carne, sente o cheiro, parece que sente tudo mais intenso. O cheiro, o barulho, a sensibilidade, então não é qualquer roupa que a criança consegue usar, porque aquela roupa causa um incômodo muito grande, a questão térmica, a questão dos sons, muito ruídos. Então, assim, na escola, às vezes a gente tem, assim, as sirenes, as crianças que gritam, essas coisas muito intensas podem desestabilizar, porque o que acontece? É como se eles sentissem potencializado. Coisas como foguete, coisas como que são muito, que têm uma frequência muito alta. E também algumas comidas que têm cheiros, então, às vezes a gente também tem uma outra coisa, que além da sensibilidade, a gente tem a seletividade alimentar. Também acontece. A criança, ela tem uma seletividade muito grande, ela come só alguns alimentos. Então, isso também acontece. E alguns têm dificuldade de locomoção, no sentido da navegação, né? Então, o adolescente diz assim, caminha até o final. É muito difícil isso falar isso muitas vezes para um adolescente. Se você falar, não, caminha 1,5 metro, vai ser mais fácil para ele do que você falar, não, vai indo sempre reto. Sabe que quando a gente pede uma informação para alguém do interior, não, vai indo sempre reto até tu achar uma árvore de mangueira. Daí a pessoa vai andando, assim, vai... Não, quanto mais técnico, mais linear, melhor é, geralmente, tá? Então, às vezes, eles também se perdem dentro do espaço educacional, mas às vezes é porque a gente também é um pouco desorganizado como sociedade mesmo. Vai pegar as placas mesmo, a gente vai andar numa cidade que a gente não conhece, é horrível, né? Quando passa, entra errado na rua e tudo mais. Então, essa questão dos novos alimentos é bem comum, gente. Às vezes não é birra, a criança faz ânsia, é bem comum acontecer e ter só alguns alimentos, né? Então, ou alimentos muito fortes, assim, come só iogurte, nuggets, batata. Tem criança que não come muita carne, porque a carne é muito fibrosa. Então, um dia eu ouvi um relato de um adolescente, ele disse, parece que eu estou mordendo umas cordas, de tanto que ele sentia aquela carne. E o cheiro, né, alimentos com cheiros muito intensos também. E aí a gente vai trabalhando essa introdução, mas é bem difícil em alguns casos, né? Porque a criança, ela faz ânsia, ela não quer ter relação com esse alimento. E aí, claro, né, trabalho conjunto com as famílias e com a rede de apoio. Então, nós temos aqui tratamento, né? Não tem cura, gente, tem tratamento e acompanhamento, tá bom? Intervenções multidisciplinares. Hoje, o que dá certo é isso, tá? Terapia fonoaudiológica, ocupacional, psicopedagógica, terapia psicológica, musicoterapia, arteterapia, hidroterapia, técnicas de modificação do comportamento, programas educacionais e ou de trabalho, e sim, gente, o uso de medicações. Quem prescreve medicação é um profissional, mas a gente sabe que tem muita criança que faz tratamento, sim, farmacológico, hoje a gente já tem bastante alunos com autismo usando princípios como cannabis também, e que tem
tido grandes resultados e avanços para que eles possam, sim, né, eliminar, né, aspectos como irritabilidade, dificuldades adaptativas, né? Então, às vezes, precisa, sim, usar medicação. E as terapias integrativas, né? A terapia fonoaudiológica, a terapia ocupacional, psicologia, são as que eles mais utilizam, assim, né? E junto com isso, né, na escola, o atendimento educacional especializado. Nós temos muitos profissionais já de diferentes áreas que têm, né, se especializado nesse sentido. Para mim, é isso que funciona. E olhar para o sujeito. Então, algumas crianças não são verbais, então a gente trabalha o quê? Com comunicação alternativa e comunicativa, com pranchas de comunicação ou com aplicativos. Se eles são maiores, eles podem utilizar o quê? Aplicativos de celular, como esse, uma traquinha. Ou se não, alguns andam com aquelas fichas de comunicação. São um monte de fichas que nem tem ali em cima, ou ainda numa caixinha assim que a criança vai apresentando. Daí tem comer, o que ela quer comer. Tem beber, banheiro, frio, quero ir, ligue para minha mãe. Sabe, tem essas frases que também... Essas pranchas são bem interessantes e podem ser muito úteis, né? Esse aqui é uma traquinha, a gente vai mandar para vocês, depois se vocês quiserem testar, ele é bem interessante, depois vocês podem nos mandar se vocês conseguiram utilizar ou não. Tem os sistemas, né, de comunicação aumentativa e alternativa, né, são formas de expressão diferentes, né, da linguagem falada. Então, geralmente está uma imagem, que já é uma imagem que é construída com a criança, existem sites que a gente já pode montar e aplicativos, e existem algumas prontas. A que a gente mais usa é da Arazaki. E essas pranchas de comunicação aumentativa já foram utilizadas muito com as pessoas que foram intubadas, principalmente na época do Covid, que daí depois que a pessoa saía do processo de intubação, ela não conseguia conversar. E aí, os médicos e as equipes que acompanham, né, toda a parte de... a equiterapia, tem a sinoterapia com os cachorros, tem vários tipos de terapia, né? Tem uma com os coelhos, então tem várias terapias que ajudam muito, muito mesmo, assim. E essas pranchas de comunicação alternativa. Eu vou deixar para vocês o link desse aqui, ó, o Arazaki, que daí a gente já consegue ir baixando as principais que as crianças usam. É bem interessante, porque daí dá para fazer as pranchetas, colar com velcro, sabe? E aí a criança pode, inclusive, formar frases, formar cronogramas do que ela fez. A gente pode usar essas pranchas, inclusive, para ajudar a criança a estruturar a própria rotina, né? Então, acordar, escovar o dente, comer, trocar a roupa e ir para a escola. Aí pode colocar, se sol, tem pracinha. Se não tem sol, é brinquedo dentro, porque às vezes acontece da criança não entender e se desorganizar também. Isso tudo acontece, né, gente? Tem esse aqui que é um aplicativo que a gente consegue montar. Esse aqui, ó, tem até o link já. Montar o nosso próprio quadrinho. Então, a gente pode botar aqui até uma foto da criança, uma foto nossa. É o aplicativo Let Me Talk. Ele é muito legal. A gente pode tirar uma foto da massinha, da cadeira que a criança usa. A gente pode tirar uma foto, assim, da garrafinha de água dela, sabe? Às vezes ela tem aquela garrafinha personalizada. A gente pode tirar uma foto lá da sala, da pracinha e pode colocar ali. Os slides, vou colocar para vocês em formato de folheto, tá? E aí eu vou deixar links também. Pode falar, prof. Andréia, nós temos também uma pergunta do Gilmar. Eu vou ler, tá? Olá, mas se tem tratamento quando adulto, chega a ter cura ou vai ser sempre autista? Gilmar, eu já ouvi falar de
Revisão de quadro, cura não. O transtorno, ele vai ser para a vida toda, certo? O que são os tratamentos? Os tratamentos são sistemas para estimular competências e habilidades. Então, assim, todo transtorno, o que ele vai ter? Quanto mais a gente tiver acompanhamento e tratamento, menores são os impactos na funcionalidade. Quando a gente pensa em tratamento, às vezes a gente pensa numa gripe, né? Que a gente vai lá, faz um tratamento. Mas existem tratamentos que são para a vida toda, para estimulação, né, do sujeito e para manutenção das questões diárias. Então, quando adulto, ele vai ser um autista. Quanto mais estímulo ele tiver na infância, ali nos primeiros anos, nas janelas neurológicas de aprendizagem, menos demandas ele vai ter, bem provável, na fase adulta. Por quê? Porque a gente vai conseguir, com as terapias, ir deixando pareado, né? Mais pareado com o que ele precisa atingir. Gilmar, será que a prof explicou? Será que era isso que você queria saber? E aí, gente, o uso com animais, né? As terapias, né? Ecoterapia, né? Que é com cavalos. Sinoterapia, que é com os cachorros, e a dos coelhos, eu não sei o nome, mas assim, os animais ajudam muito a trabalhar questões de emoção, de relação com o outro, do toque, da sensibilidade, né? Trabalha várias coisas. E podem ser, né? E eles, olha, eles adoram, né? Eu tinha que fazer um acompanhamento com coelho. Ai, gente, coisa mais querida, sabe? E aí ele tinha uma sensibilidade muito grande, foi até que ele conseguiu pegar no coelhinho, né? Alguns podem precisar de mais tempo, né? Então, aqui tem algumas estereotipias, né? Ó, esse que a prof fez, a gente chama de flapping, né? Que é balançar as mãos, é muito comum. Alguns giram em torno de si, interesse por observar objetos que giram, pular na cama, no sofá, no chão, e é sempre num movimento muito parecido, balançar o corpo para frente e para trás, deixar o olho fixo em um objeto e movimentando só a cabeça, fazer sons de estalo com a língua. Esse aí tem muito também. Repetir frases, palavras e trechos de música. Gente, isso é ecolalia. E é muito comum, às vezes a gente está no meio do atendimento com a criança e ela fala uma frase como de um filme. E ela fala assim, hoje você vai buscar aquele novo buquê. E aí ela está repetindo uma frase lá de um filme. Outra coisa também, às vezes a voz é um pouco mais vocalizada, né, mais metalizada, assim, parece que ela não é assim, a nossa voz vai oscilando muito, e parece que a voz está sempre num tom igual, assim, isso também acontece. Tem um monte... tá, desculpe, Isamara. Isamara, não era Gilmar, era Isamara, tá. Mas se deu para entender, tá tudo certo, tá? E tem essa questão da linguagem também, é bem comum que aconteça. Repetir frases. E outra coisa que acontece, a criança, a gente pede assim, Priscila, vamos tomar água? Tomar água. Priscila, vamos sentar aqui. Sentar aqui. Então, ele vai repetindo a sua última frase. Também é muito comum que aconteça. Muito comum. Então, a gente diz. E daí, o que acontece? A ecolalia é uma estereotipia verbal, tá bom? E a estereotipia pode ser verbal, motora ou visual. Ele pode ficar ali, estereotipia, olhando o ventilador, olhando sempre aquela chave girar, olhando o portão abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, né? Claro, né, que às vezes essa estereotipia, ela pode gerar, sim, uma dificuldade ali no manejo. A criança quer que fique abrindo e fechando a porta, você está com uma sala de maternal, com um monte de criança, às vezes a porta tem que ficar fechada até para segurança, né? Você está num ambiente que a criança quer abrir todas as portas, né? Pode sim gerar uma demanda
mas às vezes é aquilo ali que a criança precisa para se organizar naquele espaço. Existem algumas intervenções comportamentais que deram muito certo, tá? Uma das mais famosas chama ABA, Padrão de Comportamento por Meio de um Sistema de Reforço. Então, a criança faz e a gente vai dando reforço. Alguns reforços são verbais, né? Ou então com estímulos e potência de... Enfim, né, de sequência, ou um brinquedo, alguma coisa que traga para ela alguma segurança frente a isso. Tem o floor time, que tem a ver com a compreensão, e ele se concentra no desenvolvimento das questões sociais, e ele trabalha muito com o espelho. Então, ele trabalha com outras crianças que vão fazendo o jogo simbólico social para que esta criança com autismo compreenda o que são os sentimentos, como é a questão da sociedade. Então, ele tem alguns protocolos também. E tem o TEAS, que é Tratamento de Educação para Autistas e Crianças com Déficit de Comunicação, que é muito parecido com aquelas pranchas que a gente viu ali, né? Então, eles fazem as sequências, eles ajudam a criança a seguir aquelas pranchinhas do que ela tem que fazer. Gente, isso ajuda para um monte de outras crianças. Crianças com alguma demanda, como a hiperatividade, que também tem, né, déficit de atenção, que às vezes tem dificuldade de organizar as próprias coisas, os materiais, e também para a criança que está aprendendo a criar uma rotina. Ela não vai usar uma agenda com texto escrito, ela usa com imagem. Todas essas terapias, elas são muito, muito baseadas no quê? Reforçar bons hábitos, mostrar bons comportamentos para antecipar sempre o padrão da criança. Não que a gente tenha que dizer, não, isso aqui é errado, você tem que fazer assim. Então, a terapia, ela entra no sentido de mostrar, aqui na escola fizemos assim. Então, elas são sempre preventivas, né? Ó, a atividade se faz sentada, então a gente sempre tenta antecipar o que a criança precisa fazer. Mas é bastante trabalho, bem desafiador, né? As pranchas aqui, né, diz, ó, tem que pegar o casaco, tem que pegar a mochila, tem que pegar o lanche, tem que pegar os papéis da aula. O que acontece? Esse slide, ele pulou, né? Esse slide, ele pulou de lugar. Coisas que podem ser algum sinal, né? Ficar repetindo palavras ou frases em locais que não tem a ver com aquele contexto, tá? Não responder quando é chamado pelo nome, como se fosse surdo. Então, aquela criança, ela tá ali na sala, você chama a criança e ela não responde. Acessos de raiva, e isso aí às vezes acontece assim, que eles se jogam no chão mesmo, até alguém digitou ali, né, pode acontecer. Respostas muito diretas, assim, então a criança fala uma coisa e responde, sim, mas não tem muito uso de palavras, assim, tipo a palavra água, feijão, mais, né, aquele. Sem entonação ou emoção na voz, ali eu falei, né, para vocês, às vezes a voz até parece um pouco mais vocalizada, assim, porque ela não tem muita entonação, é sempre aquele mesmo tom. E a ausência de imitação e esse jogo social. Então, é uma criança que ela não imita tanto, ela não vivencia, se ela não pega a boneca, como a gente comentou com vocês, né? Aquela boneca não vira a filha dela, aquela caixa não vira um carro. É diferente também, fica muito mais o objeto. A literalidade, principalmente quando eles são mais velhos, né? Nos ouvidos, né? Aqui, deixa eu ver se eu vou ler inteiro. E até coloca as mãos nos ouvidos. Um pouco também eles botam no ouvido por causa do barulho, quando a gente chama, né? Aí fica o ruído muito alto, Juliana. Literalidade. Com os adolescentes, é muito comum que eles tenham dificuldades com as expressões como morrer de fome, golpe, e podem cair em golpes na internet, porque eles acabam sendo mais ingênuos, certo? Então, é importante que se monitore. Que eu tinha lá na UFSC uma menina, ela era assim, ó, surreal a capacidade que ela tinha de aprender idiomas. Então, se a família dela deixasse ela, assim, ó, ela ficava o dia inteiro no YouTube, olhando vídeos, e ela aprendia os idiomas com uma facilidade muito grande.
Só que, ao mesmo tempo, a família tinha que ficar muito em cima, porque ela acreditava em todas as propagandas que caíam dentro daqueles materiais. Então, ela, tipo, a propaganda vendia, então era muito complicado para não cair em golpes, né? E aí aconteceram algumas coisas, assim, então sempre cuidar. E aí eu me lembro que dos estudantes ficou muito assim, que a colega dele disse que ia morrer de fome, e ele ficou muito assim, porque ele levou o morrer lá na literalidade, que a gente, se alguém chega, eu tô morrendo de fome, a gente entende que aquela pessoa quer dizer que ela está com muita fome, mas não que, né, ela vai ter algum prejuízo muito sério, né, para a sua vida. Então, isso pode acontecer. Gente, isso são algumas coisas. A capacidade, assim, de intervenção é grande. Eu trouxe algumas coisas que a gente vê que dão mais certo, né? Utilização de tecnologias assistivas. É muito legal trabalhar com esse tipo de sequências aqui, que ensinam a criança a seguir as sequências. Por quê? Nós, em casa, nós aprendemos muitas coisas vendo nossos pais, vendo nossos professores e vendo os nossos colegas. A criança com autismo, às vezes, ela não observa tanto o que o adulto faz na casa dela e tudo mais. Então, ela não aprende algumas coisas como vendo a mãe fazer, vendo o pai fazer. Então, tem esse tipo de sequência aqui que tem ali o menino, né, que diz, vestir a cueca, depois vestir a calça, vestir a camiseta, usar as meias, calçar os tênis, acabei. E aí tem para escovar dente isso, tem para tomar banho, isso tem para comer, tem para ir se deitar. E tem também essas sequências aqui que a gente pode, tipo, imprimir e ir fazendo com a seta. Então, a primeira coisa que ele faz é levantar, depois a segunda, escovar o dente e vai seguindo a seta, para que eles consigam se organizar. E também existe esse treinamento por vídeos, que daí mostra a criança fazendo atividade, e aí vem a palavra, né, 1, 2, e aí uso muito a questão dos números nesses vídeos, tipo, 1, aí mostra escovando o dente, aí 2, porque os números são muito fortes na questão do autismo. Aí vem 3, e daí a criança, ela fica ali, né, ela consegue se organizar e ter mais. Tudo isso é para que a criança tenha autonomia e potência de desenvolvimento, né? A gente está sempre pensando numa pessoa para que ela tenha potência de se desenvolver, certo? A gente está pensando sempre no direito que essa pessoa tem, e eu vou contar uma outra coisa para vocês. É muito comum, agora, eu aqui, professora de educação especial, alunos com autismo e altas habilidades. Para a questão de aprender idioma, para a questão de números, eu tenho uma menina com altas habilidades na área artística. É muito, 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 muito comum. Então, a gente tem, sim, e é a garantia, né, de que essa criança seja estimulada desde a primeira infância. Gente, sobre o conteúdo, era isso, que a gente trouxe uns aplicativos além, né, e que é o resumo desse material. Priscila, tu tem o link para nos colocar ali? Vocês sabem que a nossa aula, ela tem uma atividade avaliativa. Como ela é uma DCG, a gente gosta muito de priorizar que vocês estejam na nossa aula e tudo mais. Nós trouxemos para vocês um link que é dessa participação, que é para quem vai assistir, vai ficar até a semana que vem disponível esse link para preencher, até o dia 27, né? Vai valer a nota. E aí vocês vão ter que colocar o nome de vocês lá e marcar, né? Qual a nomenclatura que utilizamos hoje para nomear as pessoas com TEA, né? É o transtorno do espectro autista, como está ali no começo do nosso slide, tá? A Priscila vai colocar ali. Amanhã, bem provável, já vou colocar ele no YouTube. E vou interromper aqui, né? Já vou colocar no YouTube. Podem abrir as câmeras agora. Já vou colocar no YouTube e vou deixar esse link também, tá? Nós fizemos esse resumo do material, querendo mostrar para vocês a diversidade, né, que abarca esse público,
o respeito que a gente tem por eles, as famílias deles, e, sobretudo, a potência de aprendizagem que os alunos têm. Nós temos, sim, demandas bem complexas, porque a gente sabe que pode, sim, ter isso das estereotipias, deles se desorganizarem, isso pode acontecer, né? Mas isso tudo tem uma explicação neurológica, que é muitas vezes essa hipersensibilidade, né? Essa coisa de muitos ruídos e tudo mais. Mas hoje os estudantes eles têm se beneficiado muito com o estar na escola. Gente, alguma dúvida? Sim, vai ficar disponível. Eu vou deixar lá. Amanhã eu deixo tudo carregadinho, tá bom? Alguma dúvida? Contribuição? Só queria dizer que para mim é uma honra ter a senhora, prof. Andréia, e a Priscila como professoras dessa disciplina de transtornos do espectro autista, transtornos globais, quer dizer, que no semestre passado a senhora deu para nós educação especial, e é uma disciplina que me chamou muita atenção, e quando eu vi na grade que ia ter essa disciplina nesse semestre de transtornos globais, aumentou ainda mais a minha vontade e o meu sonho de continuar nessa caminhada em busca dessa formação e logo após a continuação do meu sonho em fazer a pós-graduação em educação especial, porque eu vejo ali uma forma de poder ajudar e a gente percebe que existem bastante crianças e adultos com transtorno do aspecto autista que precisam de ajuda e muitos não têm essa ajuda. E eu vejo nisso uma forma de eu poder ajudar. Perfeito, gente. O link eu vou deixar na disciplina e tá aqui na aula também, tá? Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. O link a gente vai deixar aqui, vai mandar por mensagem, vai chegar para vocês, tá? Para nós, isso é uma parte, o mais importante é que vocês lembrem, né, de que é o transtorno do espectro autista, de que esse público tem toda a potência de desenvolvimento e que a gente nunca vai ter um igual ao outro. Essa é a única certeza que eu tenho para vocês, porque eu tenho muitos alunos e assim, ó, até hoje nunca achei um igual ao outro e já atendi gêmeo, tá? Já atendi gêmeos, e mesmo assim, eles eram gêmeos, como é que chama? Univitelinos, e não eram iguais, né? Nós vamos ter mais 2 aulas, e queremos agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, ficamos muito felizes. Acho que a gente tira uma fotinho ainda, vamos deixar depois lá para vocês podem nos mandar por mensagem qualquer dúvida. Não é possível abrir o formulário? Já vamos ajustar esse formulário aí. Vou abrir permissão. Espera aí. Vou abrir aqui, tá no meu Google Forms. Eu já vou abrir esse formulário aí, antes de finalizar. Não tá, não. Que estranho. Não, ninguém conseguiu responder mesmo. Acho que eu vou ter que fazer de novo.
Deixa eu colocar link. Link curto. Priscila, eu vou mandar aqui. Ah, não é justo, né? Que não apareça. Vou interromper a gravação. Parar a gravação.